E no Novo Testamento nós já encontramos, com a figura de Paulo, principalmente, essa ênfase, né, de que você tem que, para você poder acreditar, para a sua fé ser válida em Jesus, você tem que crer que ele ressuscitou dos mortos. De uma maneira diferente de como os judeus acreditaram, tá? Isso é muito importante dizer também. Os judeus acreditavam, mesmo os fariseus, numa ressurreição no último dia, na consumação dos tempos. Não uma ressurreição pessoal. A crença que Paulo tem na ressurreição de Cristo é até peculiar para a época, assim, é bem diferente. E Paulo vai dizer na carta, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? E ele vai ser enfático dizendo que se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Quer dizer, isso Paulo dizendo, né? Se Cristo de fato não ressuscitou dos mortos, então a fé é vã. Não tem por que acreditar nisso. Isso é um pensamento de Paulo. O cristianismo tomou para si e as igrejas cristãs difundem isso. Só que tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. Porque, primeiro, essa não era a crença universal, uniforme dos judeus. Segundo, isso é um pensamento já com influência helênica, influência grega. E terceiro, o próprio Paulo tem esse cuidado ele não demonstra provas, né? A prova que ele tem disso é que o Jesus ressurreto, né? Ressuscitado, glorioso, teria aparecido para alguns dos discípulos, para Pedro, para Cefas, né? Como ele disse, e depois e por último para ele. Mas enfim, isso é um tema para uma outra oportunidade. O que a gente tem que ter em mente é que depois também o autor da carta aos Hebreus, que não é Paulo, mas tem um pensamento paulino, também vai dizer que Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo, ou seja, tem essa mentalidade que também ao homem é dado o dom da vida apenas uma vez e depois disso o juízo. Então para os judeus, fica bem claro, para os judeus que acreditam na ressurreição e para os judeus cristãos do primeiro século, como é que se dá essa ideia da ressurreição? Para o homem é dado a vida uma única vez, portanto eles têm uma mentalidade, uma concepção de mundo linear. A história para os judeus, para os semitas, né? E também para os cristãos do primeiro século, é uma história linear, ou seja, você aparece na história, você surge na história e você vai viver essa história de maneira linear, ou seja, única. O homem também é visto como um ser único, um composto que gera um uniforme, uma unidade entre corpo e alma, né? No mito bíblico de Adão e Eva, no mito da criação, Deus teria soprado nas narinas do homem o espírito, a alma, né? Então, corpo e alma. O espírito e a matéria estão juntos, o homem é uma unidade. Portanto, na concepção judaica, para alguns, por exemplo, para os saduceus e outros, quando você morre, simplesmente você deixa de existir, né? Ou seja, a sua unidade deixou de existir na linearidade do tempo e da história. Para outros que já acreditavam na ressurreição, você morre, o corpo volta ao solo e o espírito a Deus que o criou. Então, quer dizer, e aí esse espírito vai ser julgado. Só existem duas alternativas: ou você vai para o castigo eterno, ou você vai para a salvação eterna. Essa era a mentalidade de quem acreditava na vida após a morte. Depois, na concepção grega, helênica, os gregos eles tinham uma outra mentalidade. E lembrando que os islâmicos, né, eles vão nessa linha de pensamento dos judeus também, que após a morte, ou você vai para o inferno, né, ou você vai para junto de Alá, né, no paraíso, e ali você vai gozar de várias virgens, né, uma mentalidade bastante machista, mas é assim. Então é só para a gente ter em mente que o judaísmo antigo, o cristianismo e o islamismo acreditam nessa vida após a morte, nesse sentido de um juízo, uma linearidade do tempo, depois disso um juízo, ou um prêmio ou um castigo. Os gregos eles já têm uma maneira diferente de ver a coisa, né? A cultura grega, a cultura helênica, eles entendem o mundo e a história não de uma maneira linear, mas de uma maneira cíclica. Então daí que vem a crença da transmigração da alma, né? Que depois vai ser conhecido como reencarnação.
Então eles também enxergam não só o mundo e o homem, o mundo e o tempo de forma linear, de forma cíclica, como também enxergam o homem como uma dualidade, um dualismo, né? O homem é dividido entre corpo e alma, né? É um dualismo. E então esse corpo é a parte menos nobre e a alma é a parte mais nobre. Desse dualismo, a alma ela sempre vai nesse ciclismo do tempo, né? Esse tempo cíclico, a alma ela vai sendo remanescente, ela vai voltando, né? E aí então você tem então a ideia da reencarnação, da transmigração da alma, que seria o termo mais correto. Você encontra isso é uma das crenças mais antigas da humanidade, né? Talvez, não se tem unanimidade de pensamento, mas talvez a crença na reencarnação seja a mais antiga das crenças da imortalidade da alma. Você encontra ela no Livro dos Mortos, que é um livro egípcio, no Livro dos Mortos. Você encontra nos escritos de Pitágoras, quer dizer, lá no século VI a.C., Pitágoras e os pitagóricos já falam dessa remanescência da alma, dessa transmigração da alma. Depois você tem Platão, que vai ser um grande filósofo, talvez um dos pais da filosofia. Platão também defende a transmigração da alma, a reencarnação, a reminiscência da alma, né? O que vai ficar conhecido também como metempsicose, né? Seria o termo filosófico para essa crença, né? Então, quer dizer, você tem aí grandes homens da antiguidade que acreditam, filósofos da Grécia, que acreditam dessa maneira de ver o mundo, né? De chegar ao mundo de uma maneira cíclica, e o ser humano com esse dualismo de corpo e alma, não numa unidade, mas de fato numa dualidade, né? Então a alma ela vai voltando, né? Você encontra aí paralelos com isso no próprio hinduísmo, no próprio budismo, você encontra no Livro dos Mortos dos egípcios e etc. E essa ideia da transmigração da alma, ela tem uma vertente social. Ela busca ela tenta dar explicações para problemas como a origem do mal, o sofrimento da humanidade, as desigualdades sociais. Você encontra isso muito forte, por exemplo, na Índia, né? Eles até dividem a sociedade em castas, né? A partir de uma crença religiosa. Se você reencarna como pária ou como brahmane, você está realmente cumprindo ali o seu karma, né? Envolve aí questões sociais, eles enxergam o sofrimento. A pessoa que nasce com uma deficiência ou alguma coisa assim, ela estaria pagando por vidas passadas. Eles tentam arrumar, através dessa mentalidade, explicação para todos os males sociais. Serve mais como uma vertente social. A crença na ressurreição, ou seja, na vida após a morte, ela já busca uma explicação para a continuidade da vida, mas sem muitos detalhes, né? Você não vai encontrar, mesmo nos textos hebraicos, mesmo na figura do cristianismo, na concepção do cristianismo, você não encontra ali descrições de como é essa vida, né? Muito pelo contrário. Então, quer dizer, você tem aí três grandes correntes que você pode escolher qual você quer acreditar. Ou de que depois da morte não há nada, aniquilação, e você não deixa de ter uma crença em Deus, se você acredita nisso. Veja, por exemplo, os judeus, né? Grande parte dos judeus não acreditam nisso, que há vida após a morte. Mesmo assim acreditam numa figura de um Deus. Você tem a ideia de que a vida continua, o ser humano passa por um juízo no fim da vida, né? E aí você vai com um prêmio ou com um castigo. Ou então você acredita na remanescência da alma, né? Na metempsicose, na reencarnação, de que a alma ela vai voltando, né? E passando por várias fases, etc. Então, basicamente, são essas três grandes correntes. Agora, por que há tanta divergência? Porque ninguém sabe. É óbvio isso, né? As religiões elas oferecem uma solução para um problema que talvez seja a raiz de todo o medo, né, do ser humano, que é o medo da morte. Hoje a psicanálise sabe, né, que por trás o amigo Padre Camarim aí vai poder confirmar isso, né? Por trás de grandes medos que o ser humano tem, a raiz é o medo da aniquilação, né? A ideia da morte. Isso acompanha a nossa espécie. A religião ela tenta oferecer caminhos, e o que eu queria explanar hoje é essa concepção das três maiores correntes aí religiosas do pensamento. De tal maneira que, por exemplo, na humanidade livre, a pessoa ela é livre para acreditar ou não, né, que a vida continua. O maior erro que eu acredito que o cristianismo tenha cometido, talvez por influência de Paulo do que por qualquer outro,
é você ser enfático e dizer que ou você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, ou então você não tem que acreditar em nada, porque é vão você acreditar em qualquer outra coisa. Eu acho isso um absurdo e uma total visão fechada, né? De maneira nenhuma, o ser humano é livre para crer e para usar o seu raciocínio e a sua percepção, o seu sentimento, que é a religião acima de qualquer coisa. Por mais que hoje nós tenhamos aí essa vontade, essa ambição que não é de hoje, né? De conciliar a filosofia com a teologia, a fé e razão, é uma coisa já desde a Idade Média. Hoje nós sabemos que o sentimento religioso é mais um sentimento mesmo, está mais atrelado ao campo sentimental, não racional. Racionalmente, se você for buscar racionalmente, você cai que depois da morte há aniquilação completa. Porque o cérebro deixa de existir, tudo que é você acaba, vira pó e etc. Né? Mas o desafio que se é lançado, que eu lanço aqui para vocês que estão me ouvindo, e para os que ouvirão, por que não acreditar que nós de fato só temos essa vida e que a partir disso nós devemos aproveitá-la e vivê-la de uma maneira boa, coerente, honesta, seguindo os princípios de Deus, seguindo o amor ao próximo, e que por mais que não haja nada depois daqui, você ter a concepção de que você viveu essa vida aqui, que é a única vida que você tem para ser vivida, e você viveu bem, você viveu essa vida de acordo com a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, que é amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E por que depositar tanta esperança em algo futuro, algo incerto, e se privar de tanta coisa, projetar, né, aquilo que filósofos como Nietzsche ou Sartre vão dizer que é uma espécie de autossabotamento do ser humano, né? Quer dizer, você, em detrimento de uma incerteza, de uma vida que ninguém sabe se de fato há depois da morte, você vai se autossabotando aqui, você deixa de lutar pela justiça, pelos ideais de justiça aqui, porque você vai ter sua recompensa depois daqui, né? Então essa espécie de autossabotamento também tem que ser pensado e refletido. Poxa, será que de fato eu não devo lutar para que haja um mundo melhor aqui na Terra do que ficar esperando um prêmio depois daqui? Quer dizer, você desperdiçar o tempo que você está aqui na história, né? É você de fato se autossabotar. Enfim. O padre Mazuki Moraes, nosso irmão, diz assim: nossa consciência após a morte será uma continuidade num outro plano pós-morte? Olha, padre Mazuki, é difícil ser enfático nessas respostas, dar uma resposta assim, sim ou não, né? Isso é de uma presunção muito grande, né? Isso é de uma soberba humana muito grande, própria das religiões, né? Eu não sei, eu posso dizer o que eu vejo mais lógico, mais coerência, quer dizer, se a consciência vai ser continuada num outro plano, pode ser que sim, né? Quer dizer, eu evito dizer enfaticamente, eu acredito, aí é a minha crença, né? Minha forma de pensar, eu pendo entre esses dois polos, né? Eu acredito sim que haja ressurreição dos mortos, mas eu não sei como é isso, não sei como se dá isso. O que eu acredito é que o ser humano, na sua totalidade, ele transcende a própria matéria. Então, ao aniquilar-se a matéria, a consciência ela possa continuar existindo num outro plano. Isso eu acredito, nesse sentido, né? Mas também não me abala e nem me causa desespero se de fato a vida humana findar-se na cova, tá? O padre Camarinha, concordo pela incerteza, exato. Eu acho que é a dúvida que une. O que vai lacear, o que vai fechar todas essas mentalidades aí é a dúvida, porque na verdade essa é a dúvida, né? E o que eu acredito da leitura da Bíblia e da pessoa que eu sigo, da figura que eu tenho por mestre, que é Jesus, Jesus nunca dá uma resposta. As falas que você tem enfáticas em relação à ressurreição e à própria ressurreição de Jesus, nós sabemos pelo estudo bíblico que é colocada na boca de Jesus por uma crença paulina, né? Muitos dos evangelhos, principalmente os últimos, né, Lucas e João, existe uma influência paulina muito grande. Então, quando Jesus fala de si como aquele que ressuscitará e etc., a gente já sabe que é uma crença paulina. De fato, Jesus foi confrontado
houve perguntas a ele em relação a isso das duas partes, dos fariseus e dos saduceus. Isso a Bíblia mostra. E Jesus, prestem atenção, nunca dá uma resposta em relação a isso. Nunca dá. Eu me lembro de uma passagem bastante curiosa, só para poder encerrar, que é quando, isso você vai encontrar em Lucas 28 e em Marcos 12, que é quando perguntam a ele de uma mulher que teve vários maridos e etc. E esses maridos foram morrendo e tal. E aí pergunta para ele, olha, depois da vida, né, na outra vida, quem vai ser o marido dela? E Jesus responde fantástico, dizendo que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E aí você tem uma ambiguidade de interpretação aí, que eu não me arrisco a dizer o que Jesus quis dizer. Para mim ele jogou uma interrogação. Quer dizer, ele fala que eles se enganam porque não conhecem as Escrituras e Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Fica aí a dúvida lançada, né? Independente disso, o que nos importa é a vida bem vivida aqui. É isso que Deus espera de nós, pelo menos na minha concepção. Ok? Temos mais alguma pergunta? Façam sugestões de temas. Esse tema foi trabalhado em pedido do amigo Glauco. Vocês podem fazer também. Deixem aí uma outra hora também, eu vejo. E eu encerro por aqui a nossa transmissão. Agradeço a participação de vocês, como sempre, muito bem-vinda. Padre Camarinha, reitero os meus parabéns pela excelente exposição e expoente muito erudito. O amigo é muito generoso comigo. Mas muito obrigado, agradeço igualmente a presença de vocês. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite e a gente se encontra aí das próximas vezes. Opa, peraí, Padre Mazuki mandou aqui mais uma pergunta, vai ser então a última, aí eu já encerro. Usam a passagem do Novo Testamento, fala que na casa do Pai há muitas moradas. Muitos pensam que chegarão lá por merecimento. Alguém merece o tal céu, seja o melhor dos seres ou o pior dos seres humanos? Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante, que você colocou, é muito importante também. Se você percorrer tanto o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, e mesmo as cartas de Paulo, você nunca vai ver, nunca vai perceber que é por mérito próprio que o ser humano consegue alguma coisa. E o próprio Jesus, em várias parábolas, ele diz isso, né? Quer dizer, por mais que você faça toda a sua obrigação, enquanto ser humano, sendo honesto, uma pessoa boa, ajudando o próximo, sendo caridoso, cumprindo os mandamentos, o que Jesus nos ensina é dizer que diante de Deus a gente tem que dizer assim, olha, somos servos inúteis, só fizemos a nossa obrigação. Ou seja, é a obrigação do ser humano ser humano. Você não tem que esperar nada, né? Se você é bonzinho porque você quer o céu, você já deixa de ser bom, você é interesseiro, né? Então, se há, de fato, uma vida transcendental, uma vida após a vida, de fato, é por pura graça que Deus nos concede. Assim como Ele concede a vida por pura graça, não existe nenhum acordo para você vir passar a existir, né? Você simplesmente existe. Você também, se há uma vida depois daqui, é pura graça, não é por mérito de nada. E é por isso que eu também anulo a condenação eterna. É claro que isso é uma concepção de justiça de um povo oprimido, quer dizer, se não há justiça aqui, tem que haver depois daqui. Isso é um sentimento humano e compreensível, né? Mas olhando por essa vertente, é pura graça que nos é dada. E a vida eterna também seria uma graça, não por mérito, né? Qualquer hora eu posso fazer, inclusive, uma live só disso, né? Que, inclusive, é um dos pontos da Reforma Protestante. Você não é salvo nem pagando, né, a salvação, como a Igreja Romana fazia na Idade Média, queria, né? Nem pagando a sua salvação, você é salvo simplesmente pela graça, né? Só a graça, né? Ou seja, é só a graça de Deus que nos alcança, tanto para dar a vida, quanto para continuar a vida. Jamais mérito próprio. Isso é de uma soberba humana gigantesca. Mas muito boa a sua pergunta, Mazuki. Muito obrigado. Agora eu me despeço de vocês com a minha paz. Tenham todos uma ótima noite, uma santa semana.